Antes do início da guerra na Ucrânia, a Rússia se orgulhava de sua imagem como uma das nações militares mais poderosas do mundo. Acreditava-se que suas armas eram das melhores fora dos Estados Unidos. O país lucrou bilhões de dólares com a venda de armamentos, enquanto promovia a ideia de que suas criações eram imbatíveis, letais e poderosas. Porém, a Ucrânia desafiou essa noção. Em duas operações realizadas no final de setembro, as armas imbatíveis da Rússia foram praticamente eliminadas do mapa. O foco se volta para a Península da Crimeia, onde se encontra o sistema de defesa aérea S-400, considerado um dos melhores do mundo, segundo a Rússia. Esse sistema é fundamental para a defesa das posições russas na Crimeia. No entanto, um dos S-400 foi incapacitado, graças à estratégia ucraniana. A Ucrânia não atacou diretamente o S-400, e isso seria imprudente, visto que o sistema é armado com mísseis que podem derrubar drones lentos. Um ataque frontal seria arriscado. Entretanto, a Ucrânia optou por uma abordagem mais inteligente, em vez de lançar uma horda de drones, que custa caro e poderia ser utilizado em outras missões, decidiu usar um único drone para tornar o S-400 obsoleto. A tática escolhida pelas Forças de Operações Especiais da Ucrânia, conhecidas como SSO, foi destruir a estação de radar associada ao S-400 em 30 de setembro, de acordo com o Kill Post. Essa estação funciona como os olhos do sistema, permitindo que o S-400 identifique e ataque ameaças aéreas. Se seus olhos forem retirados, o sistema fica cego, disparando de forma aleatória e, provavelmente, sem eficácia. Essa manobra astuta e precisa da Ucrânia não apenas desativou a capacidade de combate de um S-400, mas também evidenciou a fragilidade da estratégia militar russa. Com a incapacidade de direcionar suas armas, a Rússia fica vulnerável e exposta. Em um cenário onde a precisão é vital, esse tipo de ataque cega representa um golpe devastador para a imagem e a eficácia do sistema S-400, que antes parecia imbatível. É no conhecimento e na astúcia que a Ucrânia mostra sua resiliência, provando que a guerra moderna é tão dependente de inteligência quanto de força bruta. Quais serão os próximos passos da Ucrânia? Conseguirão seus esforços em desmantelar a artilharia russa mudar o rumo da guerra? As respostas podem estar mais próximas do que imaginamos. Antes do início da guerra na Ucrânia, a Rússia se orgulhava de ser uma das nações militares mais poderosas do mundo. Suas armas eram consideradas as melhores fora dos Estados Unidos, rendendo bilhões em vendas. Mas tudo mudou quando a Ucrânia desafiou essa narrativa. Em uma série de ataques no final de setembro, a tão proclamada invencibilidade das armas russas foi severamente abalada. Vamos explorar um desses eventos impactantes que aconteceu na Crimeia, onde a Rússia possui um de seus sistemas de defesa aérea mais renomados, o S-400. O S-400 é considerado um sistema capaz de neutralizar praticamente qualquer ameaça aérea. Essencial para a defesa russa na Crimeia, essa máquina sofisticada se tornou um alvo estratégico para a Ucrânia. Em um movimento inteligente, as forças especiais da Ucrânia decidiram não enfrentar o S-400 diretamente. Sabendo que o sistema é protegido por mísseis mortais, a estratégia foi diferente. Em vez de atacar a fortaleza, atacou-se o radar, conhecido como os olhos do sistema. No dia 30 de setembro, a operação foi um sucesso. Os ucranianos destruíram uma estação de radar vinculada ao S-400, privando o sistema de seu essencial reconhecimento. Sem esses espólios, o S-400 poderia atirar, mas de forma cega, uma situação que nenhum comandante militar deseja. A ironia é que, ao utilizar um drone, os ucranianos neutralizaram o sistema que deveria proteger contra tais ameaças. As confirmações sobre o ataque vieram via Telegram, onde as forças especiais ucranianas anunciaram, na noite de 30 de setembro, atingimos a estação de radar do sistema S-400. Com isso, o SSO, Forças Especiais da Ucrânia, destacou a simbologia de ter aniquilado uma defesa aérea cara com a arma que o próprio sistema deveria repelir. Apesar de não terem divulgado imagens do impacto, rumores surgiram. O canal Crimean Wind mencionou que explosões foram ouvidas em várias regiões da Crimeia, sugerindo que os ataques de drones ucranianos estavam em ação. Mas, seriam essas explosões uma confirmação da destruição do radar S-400? As informações permanecem em mistério, e a Ucrânia parece querer manter essa vantagem estratégica um pouco mais oculta.
Esses ataques não são apenas vitais para a Ucrânia, mas também desestabilizam a reputação militar russa. A importância do S-400 para a estratégia de defesa russa é imensa. Com a capacidade de atingir alvos a centenas de quilômetros e a necessidade de erradicar a influência russa em regiões críticas, esse golpe é mais do que uma simples vitória. É um prenúncio de um novo capítulo na dinâmica de poder do conflito, levando a reflexões sobre o que a próxima jogada de Putin será, especialmente diante de um sistema de defesa que agora está em perigo. E você, o que acha que a Rússia fará a seguir? Resumo da parte anterior. Em um momento de intensa atividade militar, explosões foram ouvidas nos distritos de Leninsk e Feodosia, em Crimeia. A dúvida persiste. Seriam essas explosões resultado de drones da Ucrânia atacando uma estação de radar do sistema S-400? A incerteza paira no ar. Se realmente foram ataques ucranianos, isso pode indicar que mais de uma ação ocorreu em Crimeia no dia 30 de setembro. Contudo, a Unidade de Operações Especiais da Ucrânia, SSO, opta por não revelar todos os detalhes, deixando a Rússia intrigada sobre suas próximas movimentações. A importância de neutralizar os S-400 é clara. Este sistema é fundamental na estratégia de defesa aérea da Rússia. O S-400 é um sofisticado sistema de mísseis de superfície para o ar. Extremamente móvel, ele tem a capacidade de engajar um vasto espectro de alvos aéreos, desde drones, mísseis de cruzeiro, até aeronaves e mísseis balísticos que se aproximam do seu alvo. Com um alcance que pode atingir até 400 quilômetros, os seus mísseis são armas assustadoras no arsenal russo. Esses dispositivos podem ser armados com ogivas de alta explosão ou opções mais avançadas, como o míssil 77N6, que possui propriedades letalmente eficazes. Até o surgimento do S-500, em 2021, o S-400 era considerado o auge da defesa aérea na Rússia. Embora muitos considerem que sua eficácia se compara ao sistema Patriot dos Estados Unidos, a verdade é que a performance no campo de batalha tem mostrado um desempenho inferior. O S-400 conta com estações de radar, lançadores que podem operar de forma autônoma na detecção e designação de alvos. Dá licença! Cada lançamento é feito com precisão milimétrica, uma verdadeira obra-prima da tecnologia militar. Agora, pense no caos que pode ocorrer caso um desses sistemas seja neutralizado. O que acontece quando a Rússia, tão orgulhosa de seu poderio aéreo, percebe que um de seus maiores trunfos está se tornando vulnerável? E, mais importante, que novas táticas a Ucrânia poderá desencadear à medida que essas brechas se ampliam? A tensão só aumenta. Nos momentos antes da escalada do conflito, a Rússia se orgulhava de ser uma das potências militares mais reverenciadas do mundo. Seus armamentos recebiam elogios, e a nação parecia inabalável, sendo a venda de armas uma fonte significativa de receita. Contudo, tudo mudou quando a Ucrânia reescreveu essa narrativa. Em um ataque emblemático realizado em setembro, as credenciais militares da Rússia, antes consideradas indiscutíveis, foram severamente desafiadas. Este vídeo vai explorar os detalhes desse confronto inesperado, revelando reviravoltas e ironias que moldaram o cenário atual. Começamos nossa história com a impressionante defesa aérea russa, o sistema S-400, que alegadamente é um dos melhores do mundo. Um equipamento que promete neutralizar qualquer ameaça aérea, tornando-se essencial para proteger a península da Crimeia. Mas, em 30 de setembro, essa segurança foi abalada quando as forças de operações especiais da Ucrânia destruíram uma estação de radar que ajudava a controlar esses sistemas. O que torna esse feito ainda mais intrigante? A Ucrânia não atacou os mísseis S-400 diretamente, uma decisão cautelosa, mas sim o vulnerável olho do S-400, seu radar. Imagine apenas, um sistema que deveria ser imbatível se vê cego e impotente. Os dados revelam que essa estação de radar é como um farol, garantindo que os S-400 possam detectar e retaliar ameaças rapidamente. Sem ele, os mísseis ficam à mercê, disparando para o vazio. A operação da Ucrânia foi um golpe de mestre, eliminar o cérebro do sistema sem desperdiçar recursos valiosos. E isso nos leva a uma questão provocante. Se o S-400 pode ser desabilitado com um único golpe, o que mais está prestes a acontecer em uma região onde a Rússia sempre teve a vantagem? Na mesma noite da destruição, surgiram relatos de explosões em diversas partes da Crimeia. Seriam estas consequências de um ataque audacioso da Ucrânia ou simples coincidência?
Os rumores sobre a eficácia da ofensiva ucraniana perduraram, enquanto a Rússia hesitava em compartilhar informações. Uma coisa é certa, a importância estratégica do S-400 para a Rússia nunca foi tão evidente. Avaliado entre 200 milhões e 1,2 bilhões de dólares, cada sistema representa um investimento colossal. Mas à medida que a Ucrânia continua a desmantelar esse arsenal avançado, dúvidas começam a surgir sobre a eficácia da Rússia. O que acontece quando um país se fixa em defender um território como a Crimeia, mas começa a sacrificar sua própria segurança? Essa obsessão de Putin pode estar criando pontos cegos fatais. Portanto, enquanto os mísseis S-400 permanecem impotentes, uma nova janela de oportunidade se abre para a Ucrânia. E assim, um sistema considerado indestrutível se torna um símbolo de vulnerabilidade. Agora, o que está reservado para a próxima fase deste conflito? Prepare-se, porque a tensão está só começando a aumentar. No contexto atual do conflito, a Crimeia se tornou um ponto estratégico crucial, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Nos últimos tempos, a Rússia transferiu uma quantidade significativa de suas defesas aéreas para a península, uma estratégia que, segundo o porta-voz da Marinha da Ucrânia, Dmytro Pletenchuk, pode resultar em pontos cegos significativos. Ele afirma que a densidade de sistemas de defesa aérea em Crimeia é maior do que em várias regiões da Rússia, enquanto a capacidade do país de repor suas perdas tem sido severamente limitada por sanções internacionais. A tragédia de um império em declínio. Imagine uma península cercada por uma imensidão azul, onde os ecos ensurdecedores de explosões e sirenes se tornaram a nova sinfonia da guerra. Nesse lugar, um gigante adormecido, que outrora se orgulhava de sua robustez militar, agora se vê debilitado, incapaz de manter suas defesas em meio aos estrondos da batalha. Com cada ataque periódico da Ucrânia, o orgulho da Rússia se despedaça, e a cada alvo atingido, a noção de invulnerabilidade da potência se desmorona. A guerra em si parece um jogo de xadrez, onde cada movimento deve ser calculado com precisão para evitar consequências devastadoras. A península da Crimeia é uma peça vital, e Putin, com sua obsessão por manter esse território sob controle, continua a alocar recursos preciosos. Contudo, essa estratégia se torna uma armadilha. Ao enviar tantos sistemas de defesa para a região, ele cria brechas na segurança de todo o território russo. Recentemente, a Ucrânia aproveitou-se dessas brechas. Um ataque astuto visou uma estação de radar S-400. Uma das ferramentas mais temidas de defesa russa. Ao desativar este sistema, o exército ucraniano não apenas atingiu um grande feito, mas também expôs uma vulnerabilidade estrutural na defesa aérea da Rússia. O que era considerado imbatível agora se tornou um alvo fácil, um símbolo do orgulho arruinado. E como a guerra avança, as táticas também se adaptam. Em um cenário onde o ruído dos drones cortando o céu se torna um prenúncio de destruição, os ucranianos se tornaram mestres da estratégia, sabendo que, ao atacar o olho da defesa russa, poderiam deixar o dono do poder cego e impotente. Assim, enquanto Putin se apressa para substituir a estação de radar destruída, ele acaba por enfraquecer ainda mais suas próprias chances de manter o controle sobre a Crimeia, e a luta pela sobrevivência se intensifica. Com isso, surge uma pergunta: até onde Putin irá em sua obsessão por permanecer firme em Crimeia, mesmo quando o chão sob seus pés começa a ruir? A resposta permanece envolta em mistério, mas cada ataque bem-sucedido da Ucrânia pinta um quadro claro: a resistência é a única constante nessa luta titânica. Assim, a batalha por Crimeia não é apenas uma luta pelo território, mas um jogo de sobrevivência, um duelo em um tabuleiro onde cada movimento pode significar a diferença entre vitória e derrota. Os ecos da guerra ressoam, e enquanto a poeira assenta, as verdadeiras consequências das ações de Putin ainda estão por vir. Antes do início da guerra na Ucrânia, a Rússia se orgulhava de ser uma das nações militares mais poderosas do mundo. Seus armamentos, considerados entre os melhores, garantiram ao país bilhões em vendas de armas, enquanto propagavam a ideia de invencibilidade. Contudo, a Ucrânia desafiou essa narrativa de forma surpreendente. Em 2 ataques realizados no final de setembro, os equipamentos imparáveis da Rússia foram praticamente eliminados. A Ucrânia conseguiu destruir tudo, o que terá repercussões significativas em 2 pontos cruciais do conflito. O primeiro ataque ocorreu na península da Crimeia, onde a Rússia possui um sistema de defesa aérea, o S-400, que é alardeado como um dos melhores do mundo. Um sistema destinado a neutralizar qualquer ameaça aérea. Mas,
Devido à estratégia ucraniana, um desses S-400 foi incapacitado. Contudo, a abordagem da Ucrânia foi astuta. Em vez de atacar diretamente o S-400, que está equipado com mísseis capazes de derrubar até drones lentos, a Ucrânia focou em um alvo estratégico, a estação de radar desse sistema. Em 30 de setembro, as forças especiais da Ucrânia atacaram a estação de radar que fornece olhos ao S-400, permitindo que o sistema detectasse e disparasse contra ameaças. Ao destruir essa estação, a Ucrânia tornou o S-400 praticamente cego, incapaz de reagir adequadamente. O impacto da operação foi simbolicamente forte. O sistema defensivo, que deveria se proteger contra drones, foi neutralizado pela própria arma que dizia combater. O eco das explosões reverberou na Crimeia, onde vários relatos confirmaram detonações em diferentes distritos. Esses relatos incluem explosões confirmadas nos distritos Leninsk e Feodosia, levantando questões sobre a extensão dos ataques ucranianos. A falta de informações detalhadas sobre a localização exata do ataque só intensifica o mistério e a incerteza sobre as ações da Ucrânia. A estratégia de retirar a capacidade do S-400 é uma jogada inteligente por parte da Ucrânia, pois esse sistema é fundamental na estratégia de defesa aérea da Rússia. Armado para lidar com uma variedade de alvos, esse sistema pode operar com até 160 mísseis em um único conjunto. A fragilidade da situação russa se torna ainda mais evidente quando se considera a necessidade de reforçar a Crimeia em detrimento da defesa do território continental. Percebemos que a Rússia se encontra em um dilema. Depois de meses tentando fortalecer sua posição na Crimeia, Putin agora enfrenta a realidade de que suas defesas estão sendo minadas. O custo e a dificuldade de manter o equipamento em resposta aos ataques ucranianos podem forçar a Rússia a sacrificar recursos de outros locais para manter sua força em Crimeia. Assim, a incapacidade da Rússia de repor suas defesas não é apenas um golpe na Crimeia, mas uma ameaça ao território russo como um todo. O que isso significa para a continuidade do conflito? A resposta pode ser chave para determinar os próximos passos de ambos os lados. A pressão sobre a Rússia aumenta, enquanto a Ucrânia possui a vantagem de atacar em diversos flancos. A cada ataque, a esperança de um futuro mais inscrito na autonomia se torna mais plausível, enquanto a incerteza sobre a estratégia russa se intensifica. A invasão de Vladimir Putin à Ucrânia em 30 de setembro trouxe à tona um marco significativo. O exército ucraniano conseguiu destruir 2 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Tu-1 Sépio, em Kharkiv. Essa ação foi realizada pelo 429º Regimento de Drones Separados Assírios, conforme revelado pelo Kill Post. Após essa vitória notável, o regimento usou drones, assim como no ataque em Crimeia. Há imagens que comprovam essa eficácia. Publicada no dia 29 de setembro, entre os ataques, uma gravação de 50 segundos, compartilhada pelo próprio regimento, capturou a desativação dos veículos inimigos. O vídeo começa com imagens embaçadas, até que um dos drones ajusta seu curso, revelando claramente um dos sistemas Sépio, que se destacava em meio à escuridão. O drone ucraniano desce rapidamente, colidindo contra o alvo e causando uma explosão impressionante. Em seguida, a cena muda para outro drone que busca um segundo alvo. O segundo sistema Sépio estava em movimento, mas não rápido o suficiente para escapar. O drone ucraniano se alinha e acerta em cheio, destruindo mais uma poderosa unidade russa. Mas o que torna esses ataques tão significativos? A resposta está na arma que foi destruída. O Sépio não é um lançador qualquer, custa cerca de 15 milhões de dólares e é considerado lendário na Rússia. Além disso, esse sistema é capaz de disparar foguetes termobáricos, conhecidos por sua devastação extrema. Limitar o uso desses armamentos perigosos pela Rússia é, sem dúvida, uma grande vitória para a Ucrânia. Vamos entender melhor por que a destruição do Sépio tem um impacto tão profundo. Os sistemas Tu-1A foram projetados para apoiar tropas de infantaria e blindados, oferecendo um poder de fogo devastador em ataques. Sua mobilidade, instalada sobre chassis de tanques T-72, torna-os altamente eficazes em campos de batalha. A Ucrânia, ao neutralizar esses lançadores, não apenas retira uma poderosa ferramenta do arsenal russo, mas também acende um raio de esperança para suas próprias forças. E agora, mais curioso ainda, é como as dificuldades enfrentadas pela Rússia na manutenção de suas forças se entrelaçam com essa vitória ucraniana.
O que acontecerá quando as forças ucranianas continuarem a explorar suas fraquezas? Será que Putin estará realmente preparado para esta nova realidade? Exploramos os efeitos dessas táticas precisas e audaciosas nas próximas ações da Ucrânia. Antes da guerra na Ucrânia, a Rússia se orgulhava de ser uma das potências militares mais temidas do mundo. Seus armamentos eram considerados excepcionais, superando todos, exceto os Estados Unidos. A Rússia lucrou bilhões com a venda de armas, promovendo a ideia de que suas forças eram imbatíveis. No entanto, a Ucrânia veio provar que essa suposta invulnerabilidade era uma ilusão. Recentemente, durante um ataque, a Ucrânia conseguiu eliminar diversas armas que antes eram vistas como inabaláveis. Nosso foco inicial fica no sistema de defesa aérea S-400, que a Rússia afirma ser um dos melhores do mundo. Este sistema é essencial para proteger a península da Crimeia, mas, graças a uma ação estratégica da Ucrânia, um dos S-400 deixou de operar. A Ucrânia não tentou atacar diretamente o S-400, uma jogada arriscada dado que estes sistemas são armados com mísseis que podem neutralizar ameaças aéreas. Ao invés disso, a abordagem foi inteligente, destruir o radar que serve como olhos do S-400. No dia 30 de setembro, as Forças de Operações Especiais da Ucrânia conseguiram atacar uma estação de radar vinculada à defesa aérea da Rússia. Essa estação é crucial, pois sem ela, o S-400 fica praticamente cego, disparando cegamente sem um alvo preciso. A OSA se mostrou astuta ao inabilitar o S-400 com um único drone, tornando-se um símbolo de resistência e inovação na guerra. O impacto desse ataque reverberou em todo o conflito. O S-400, que deveria ser um bastião defensivo, agora se encontra quase impotente. Um radiador sem olhos é como um soldado sem visão. O que isso significa para a defesa aérea russa? As forças ucranianas não apenas alteraram a dinâmica no campo de batalha, mas também lançaram uma sombra de incerteza sobre os planos futuros da Rússia. Embora não se tenha divulgado fotografias do ataque, relatos da região indicaram explosões em vários distritos na manhã do ataque. O presente histórico aponta para a importância da Crimeia para o regime de Vladimir Putin. Cada S-400 é uma valiosa peça do quebra-cabeça militar russo, avaliada entre 200 milhões a 1,2 bilhão de dólares, refletindo a importância estratégica da península. A movimentação e o agrupamento de sistemas de defesa na Crimeia revelam fraquezas na estratégia russa. A tensão entre a necessidade de proteger a região e a vulnerabilidade criada por essa concentração de forças é palpável. Isso não é só um jogo de sorte, é uma batalha de inteligência e adaptação. No âmago desse conflito, a Ucrânia está não apenas enfrentando um adversário militar. Ela está desafiando a narrativa de invencibilidade da Rússia. A destruição do S-400 não é apenas uma vitória no campo de batalha, mas uma mudança de paradigma. Cada ataque ucraniano à Crimeia representa uma gota a mais no copo da resistência, uma afirmação audaciosa ao poder. Agora, a pergunta persiste: o que a Rússia fará a seguir? O foco em reconstruir suas defesas poderá expor ainda mais vulnerabilidades no continente russo, criando mais oportunidades e riscos. Assim, o futuro da Crimeia se torna cada vez mais incerto, refletindo no coração do conflito e nas esperanças de uma nova ordem. Imagine só, antes da guerra na Ucrânia, a Rússia se vangloriava de ser uma potência militar imbatível no mundo. Suas armas, acreditava-se, eram das melhores fora dos Estados Unidos. Bilhões em vendas de armas provavam isso, com a narrativa de que tudo o que produzia era letal, imparável. Mas a Ucrânia acabou de provar que a Rússia estava errada. Em ataques no final de setembro, as imparáveis armas russas foram eliminadas do mapa. A Ucrânia as destruiu todas, e esses golpes afetarão duas áreas cruciais da guerra. Começamos nossa jornada pela península da Crimeia e o sistema de defesa aérea que a Rússia diz ser um dos melhores do mundo, o S-400. Anunciado como capaz de derrubar quase qualquer ameaça aérea, o S-400 é uma das armas mais vital da Rússia para proteger sua posição na Crimeia. No entanto, graças à Ucrânia, um desses S-400 agora está fora de uso. Mas como? A Ucrânia não atacou o próprio S-400, pois isso seria arriscado. Os S-400 vêm equipados com mísseis que podem derrubar drones lentos e projéteis, então um ataque frontal não é ideal. Mesmo assim, poderia funcionar com uma enxurrada de projéteis, sobrecarregando o sistema. Mas a Ucrânia é mais esperta.
Por que usar enxurradas caras, perdendo drones valiosos em outros frontes, quando um único drone pode tornar o S-400 inútil? Não ataque o S-400. Ataque seu radar. Essa foi a tática das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, ou SSO, em 30 de setembro, destruindo a estação de radar ligada a um S-400, segundo que o Post. Essa estação é os olhos do S-400, detectando e guiando contra ameaças. Sem olhos, o sistema atira às cegas. O que é um pesadelo em defesa aérea, onde precisão é tudo para alvos rápidos. A Ucrânia desativou um S-400 inteiro sem perder drones em assalto direto. E a SSO não se cansa de celebrar. No Telegram, elas anunciaram, na noite de 30 de setembro, unidades das Forças de Operações Especiais atingiram a estação de radar do sistema de mísseis antiaéreos S-400 Triumph russo. O golpe trouxe ironia e simbolismo, com a SSO dizendo: é simbólico que o caro sistema de defesa aérea inimigo, destinado a drones, tenha sido neutralizado por drones de ataque da SSO. A estação de radar é os olhos do complexo S-400 Triumph. Sem o elemento de observação e orientação, todo o sistema perde sua capacidade de combate. A Ucrânia desabilitou um S-400 com a própria arma que ele deveria derrotar. Além disso, a SSO não divulgou mais detalhes, nenhuma foto ou vídeo, tornando impossível saber exatamente onde na Crimeia foi o ataque. Mas há pistas. Após o golpe, o canal Crimean Wind no Telegram relatou explosões ouvidas em distritos da península na madrugada de 30 de setembro. Isso explica as explosões que nossos assinantes ouviram na noite passada, disseram, com explosões relatadas em Neninsk e Feodosia. Seriam essas ligadas aos drones ucranianos devastando um radar de S-400? E se fossem, a Ucrânia lançou mais de um ataque na Crimeia essa noite? Infelizmente, não temos respostas, pois a SSO prefere deixar a Rússia adivinhando o que fez e o que planeja. Claro, não precisamos adivinhar porque a Ucrânia precisa eliminar tantos S-400. O sistema é peça vital da estratégia de defesa aérea russa. Segundo o Missile Frete. É um sistema móvel superficiar, capaz de engajar quase qualquer alvo aéreo, incluindo drones, mísseis de cruzeiro, aviões e até mísseis balísticos em fase final. Alguns mísseis alcançam 400 km, ou cerca de 250 milhas, outros têm alcance menor. Pode usar o míssil 48N6, com ogiva de fragmentação explosiva alta de 143 kg, ou o 77N6, com ogiva de impacto direto pesando o mesmo. Até 2021, com o S-500, era o mais avançado da Rússia, comparável ao Patriot dos Estados Unidos, usado pela Ucrânia contra ataques russos. Embora o Patriot tenha se saído melhor na guerra, funcionam de modo similar, radares, lançadores e sistemas automáticos de detecção e designação de alvos. O S-400 é modular, operando até 40 lançadores, cada um com 4 mísseis, totalizando 160. Seus radares rastreiam até 80 alvos simultaneamente, lançando 2 mísseis por alvo. Impressionante! E prova nosso ponto, enxurradas de 80 drones poderiam sobrecarregar, mas menos que isso arrisca perdas totais. Daí o foco no radar. Destruí-lo deixa 160 mísseis em lançadores inúteis. A Ucrânia tirou do jogo uma defesa que imparável. Por que isso importa? Esse S-400 está na Crimeia, lar de vários ao longo da costa noroeste. Mostra o valor de Vladimir Putin pela península. Cada S-400 custa de 200 milhões a 1,2 bilhão de dólares. Mesmo o mínimo destaca poder e importância. Mas concentrá-los na Crimeia cria problemas para a Rússia. Em maio, Pravda relatou reivindicações da marinha ucraniana de que a Rússia deslocava mais defesas aéreas para lá. O porta-voz Dmytro Pletenchuk destacou um dilema: a Crimeia é valiosa para a Rússia simbolicamente e logisticamente. A densidade de sistemas de defesa aérea na ilha é maior que em muitas regiões russas. Os russos estão limitados para repor perdas devido a sanções e falta de microeletrônica. Putin cria pontos cegos ao concentrar em Crimeia. Em setembro, a Ucrânia aproveitou. Já publicamos um vídeo detalhado sobre isso, assista se quiser descobrir como a obsessão de Putin pela Crimeia aumenta riscos na Rússia continental. Pense nisso. Pletenchuk notou dificuldades russas para construir ou manter sistemas por sanções cortando componentes e microeletrônica.
Um radar de S-400 certamente cai nessa categoria. Destruir um na Crimeia não só enfraquece a Rússia lá, mas no continente. Putin priorizará substituir o radar destruído, tirando de outro S-400, deixando-o cego. Criando brechas. E nessas brechas, oportunidades para ataques de longo alcance, como os que a Ucrânia lançou em 2023. Agora, voltemos ao enfraquecimento na Crimeia. Isso preocupa Putin há tempos, pois a Ucrânia foca. Embarque nesse flashback breve, sinta o ar carregado de ozônio após um relâmpago, o cheiro de enxofre queimado erguendo-se do chão úmido da Crimeia, onde sombras de armas russas se erguiam inabaláveis, um símbolo falso de invencibilidade que agora desmorona sob o céu nublado. Você sabia que a Rússia um dia bombardeou uma vila inteira com fogo impiedoso, deixando a terra enegrecida e vazia, como se o ar tivesse sido sugado para sempre? Isso nos lembra, as armas russas, outrora temidas, agora caem em ruínas às mãos da Ucrânia. Humilhando seus criadores. Mas o que vem a seguir? Imagine a explosão que chacoalha tudo, deixando a Rússia indefesa e a Ucrânia pronta para o contra-ataque real, continuando do ataque devastador que deixou a defesa russa cega na Crimeia, revelando brechas fatais criadas pela obsessão de Putin. Entramos em outra faceta chocante, o sistema de lançadores múltiplos de foguete Sondcepio. Esse lança-foguetes termoBA-Ricós, o que leva muitos a chamá-lo de lança-chamas pesado pela natureza dessas armas. E sua capacidade de disparar tais projéteis destaca porque foi crucial a Ucrânia destruir 2 deles recentemente. Agora, nenhum pode lançar os foguetes termoBA-Ricós usados pela Rússia em Kharkiv no passado, aliviando pressão na Ucrânia. Afinal, Kharkiv ainda é alvo. Putin pode ter dito que não, mentindo em maio de 2024 ao afirmar que desistiu dela. Tanto The Guardian quanto a BBC explicaram em 2022 por que armas termoBA-Ricós são tão letais. A Rússia começou a usá-las quase desde o início da invasão, provocando clamor sobre a crueldade de usar a chamada bomba de vácuo contra a Ucrânia. Esse nome alternativo sugere o que ocorre ao detonar. A BBC descreve: consistem em um recipiente de combustível e 2 cargas explosivas. Ao atingirem o alvo, a primeira quebra o recipiente, espalhando o combustível numa nuvem ao redor. Então, a segunda explode, detonando a nuvem inteira, infiltrando-se em prédios e defesas não seladas totalmente. Um fogo de artifício massivo irrompe, queimando qualquer coisa pega dentro. E como se não bastasse, essa imensa bola de fogo suga o oxigênio da área, criando o vácuo que dá o apelido. Se o fogo não matar, a falta de ar vai. Esses efeitos devastadores tornam as armas termoBA-Ricós controversas, muito mais danosas a estruturas e vidas que explosivos comuns. E a Rússia adora usá-las. Falando ao The Guardian em março de 2022, o analista sênior do Instituto de Política Estratégica Australiana, Dr. Marcus Elier, disse: uma coisa que sabemos sobre táticas russas é que estão dispostas a destruir tudo. Acrescentou: está claro que os ucranianos estão se abrigando em algumas cidades. Enquanto isso continua, os russos recorrerão cada vez mais a usar quaisquer armas que tenham, incluindo o termoBA-Ricós em áreas urbanas construídas. Kharkiv é uma dessas cidades onde soldados e civis ucranianos resistem desde o início da guerra. Talvez não seja coincidência que 2 Sondcepio estivessem na região de Kharkiv. Você realmente acha que Putin parou de mirar em Kharkiv, ou é só mais uma mentira para mascarar o terror que suas armas causam, deixando cidades em chamas e almas sufocadas pela ausência de ar? Sinta o calor ardente lambendo pele desprotegida, o grito abafado do vento sugado, o cheiro acre de destruição pairando como uma ameaça eterna. E se a próxima explosão viesse direto para você, revelando o fracasso russo? Ao explorar a destruição na Crimeia e o pesadelo dos foguetes termoBA-Ricós, surge uma realidade ainda mais sombria, a dependência russa nessas armas brutais, agora fragmentadas pela Ucrânia. Quão longe vai Putin para manter suas mentiras, enquanto cidades como Kharkiv tremem com memórias de bombas que devoram o oxigênio? Mergulhe nessa visão, o solo úmido e acinzentado de Kharkiv, coberto por cinzas frias ao toque, o eco surdo de detonações ecoando nas ruas desertas, um gosto metálico de medo no ar espesso. Uma reviravolta inesperada aguarda. E se esses sistemas destruídos fossem só o começo, um sinal de que a Rússia está perdendo não só batalhas, mas sua própria arrogância fabricada? Qual golpe humilhante a Ucrânia prepara em seguida, virando o jogo de uma potência que achava ser eterna?
Imagine o vácuo se fechando sobre forças russas, deixando-as sem fôlego e sem defesa. Mas espere, o que acontece se Putin mentir de novo, arriscando tudo numa aposta final? Resumo anterior, a guerra na Ucrânia trouxe à tona o uso de armas devastadoras em áreas urbanas, como Kharkiv. Neste cenário, 2 sistemas de lançadores múltiplos de foguetes Sondtsep foram registrados na região, indicando o potencial de ataques russos. À medida que a guerra avança, o impacto no conflito se torna cada vez mais evidente. Agora, com a perda de capacidade de lançar os foguetes termobáricos que a Rússia utilizou em Kharkiv anteriormente, o fardo sobre as forças ucranianas diminuiu consideravelmente. Apesar das alegações de Putin de que não busca capturar Kharkiv, a realidade é bem diferente. Em maio de 2024, o líder russo negou qualquer interesse em dominar a cidade, colocando a culpa nos ucranianos por seus constantes ataques. Ele alegou que a Ucrânia era responsável por atingir áreas residenciais na fronteira, como Belgorod. Uma defesa frágil para justificar os bombardeios em Kharkiv. À medida que 2025 avança, os ataques da Rússia continuam implacáveis. A presença de 2 lançadores Sondtsep na região revela as intenções da Rússia caso as forças ucranianas não tivessem neutralizado esses sistemas. Kharkiv é um alvo frequente das investidas aéreas russas. Um ataque em junho resultou na morte de 4 civis, evidenciando o desejo de Putin de conquistar a cidade. Contudo, graças a uma estratégia bem-sucedida, as forças ucranianas tornaram essa tarefa muito mais difícil. Com a perda de um sistema de defesa aérea S-400 na Crimeia, a Rússia enfrenta um cenário desafiador. Os drones ucranianos não apenas neutralizaram um dos chamados sistemas imbatíveis, mas também realizaram uma missão surpreendente. Com um dispositivo que custava apenas $500, destruíram um navio de guerra russo avaliado em 10 milhões. Em questão de dias, o controle de Putin sobre a Crimeia e suas ambições em Kharkiv se mostraram mais frágeis que nunca. A Rússia agora enfrenta uma crise de confiança em seus sistemas, enquanto a determinação da Ucrânia para resistir só aumenta. Quais serão os próximos passos de um Putin cada vez mais acuado? As consequências dos desdobramentos atuais podem mudar o rumo da guerra para sempre. Como será a resposta da Rússia a essas perdas inesperadas? Um lamento de impotência por parte do Kremlin parece inevitável. Em nossa última parte, vimos como os drones ucranianos destruíram 3 armamentos russos que antes eram considerados imbatíveis. Esse feito extraordinário aconteceu poucos dias depois de um ataque com uma arma que custou apenas $500, capaz de eliminar uma aeronave de combate russa avaliada em 10 milhões. Como uma arma tão simples conseguiu derrubar um gigante tão caro? E o mais importante, o que isso significa para os próximos capítulos desse conflito devastador? Imagine a cena, um drone silencioso, invisível aos radares tradicionais, se aproximando sorrateiramente da zona de guerra. O barulho distante de explosões ao longe, enquanto operadores observam suas telas com tensão. Em um instante, o drone atinge seu alvo com precisão cirúrgica, a poderosa máquina russa despenca em chamas, deixando um silêncio assustador no ar. Esse feito não é apenas um golpe para o arsenal russo, mas também um marco de uma guerra tecnológica, onde o barato pode vencer o caro, e o inesperado pode se tornar decisivo. A fúria e a frustração do lado oposto são palpáveis, como